Nós hoje na música vamos ter o amigo Pinto Soares e eu acho que devemos todos ouvir estas cantigas com o coração, porque ele canta-as também com o coração. Sabem que ele foi amigo de toda a vida, foi vizinho, foi companheiro em Coimbra, na Universidade do Adriano Correia de Oliveira. E agora, recentemente, há pouco tempo, escreveu um livro muito bonito acerca do Adriano, que se vendeu aqui, agora não sei se ainda se vende, parece que esgotou. E depois, para que o tributo seja completo, canta também as cantigas do Adriano Correia de Oliveira. Mas tudo isto é amor. Assim como eu acho que também é preciso o amor para melhor se perceber o amor que a figura que hoje aqui lembramos, o Alberto Pimentel, sempre dedicou à cidade do Porto, a sua terra natal. Eu suponho que todos sabem onde é o Largo Alberto Pimentel. Se nós saíssemos aqui agora aqui da Unicef e seguíssemos este passeio por aqui acima, no sentido do Teatro Carlos Alberto, passássemos o teatro um pouquinho mais acima, estávamos em frente à livraria académica do Nuno Canavês. E em frente à livraria há uma pequenina praceta ali com 2 ou 3 árvores, um banco de jardim e ao fundo, encostado àquele prédio, há uma majestosa, uma grande fonte até, com um tanque também largo de água. Essa fonte foi colocada ali em 1881, há lá uma placa a dizer isso. Pois essa pequenina praceta chama-se Largo Alberto Pimentel. E chama-se Largo Alberto Pimentel porque foi precisamente ali, num prédio que existia ali, e que foi demolido aí por 1880 para alargar a Rua Mártires da Liberdade, que o Alberto Pimentel nasceu no dia 14 de abril de 1849. O prédio era pertença do avô dele, que com 2 palavras tem já com uma ideia do homem. Ele era formado em Teologia, portanto podia ser padre, e era formado em Direito, podia ser advogado. Optou por ser advogado, casou e teve um filho, que vai ser o pai do Alberto Pimentel. E depois parece que a mulher se enrolou com outro e ele não gostou nada do assunto e não quis saber de mais nada, entregou o filho aos cuidados de umas irmãs que viviam aí nesse prédio e foi para padre o resto da vida dele. E eu não sei se vocês conhecem, mas a Fernanda conhece. Ele foi padre, assim, o resto da vida dele, na igreja de Silva Escura, na Maia. Não sei se conhece. Pronto. O filho, o pai do Alberto Pimentel, foi ali criado com as tias e depois deu médico. Foi médico da Ordem da Trindade e foi também médico da cadeia aqui da Relação do Porto. E este pequeno pormenor, o ele ter sido médico aqui na cadeia do Porto, se calhar, eu acho que vai ter uma importância decisiva na vida do Alberto Pimentel. Isto não se pode afirmar, mas é muito provável que se ele não tivesse sido médico aqui na cadeia, o Alberto Pimentel não daria no escritor que deu, como vamos já ver. O Alberto Pimentel, portanto, nasceu ali naquele prédio, andou ali na escolinha e depois vai fazer os preparatórios para o liceu com um professor particular aqui mais ou menos a meio da Rua dos Caldeireiros. E um dia, e este dia passa-se no ano de 1861. É importante esta data e vão ver porquê. O professor quer falar com o pai do rapazinho. E então um dia o pai sai dali acompanhado, na companhia do Alberto Pimentel, em 61 ele tem 12 anos. Sai dali, vem por aqui, não é? Vai ao Largo da Cadeia para virar para a Rua dos Caldeireiros, penso que toda a gente sabe onde é a Rua dos Caldeireiros, não é? E no Largo da Cadeia para a falar com um indivíduo. O indivíduo, aquele indivíduo impressiona de sobremaneira o rapazinho, o Alberto Pimentel, uma figura
estranha, assim um bocado misteriosa, com uma luneta, uma grande bigodaça, com a cara toda esburacada das bexigas, uma capa à espanhola pelos ombros, uma bengalita, umas botas de verniz. E falam um com o outro com muita deferência, um para o outro. Quer dizer, o pai do Alberto Pimentel compreende-se, era o seu doutor, não era o médico. Mas quem era o outro amigo que o pai também demonstrava ter para com ele uma grande consideração. Quando retomaram a caminhada, o rapazinho perguntou ao pai quem era aquele senhor. E ele diz-lhe, e o pai diz-lhe que é, como vocês já adivinharam, que era o Camilo Castelo Branco, o grande escritor, o maior escritor português, que estava ali preso, e de facto estava, em 1808, já não estava, era com o Zé Telhado, que tinha uns meses antes ido para o Grego, que estava ali preso, mas como era um homem muito importante, enfim, o nosso maior escritor, deixavam-no andar cá fora. E aquela figura de escritor, aquele personagem, digamos, estranho, não é? Vai marcar, vai impressionar tão fundamente o Alberto Pimentel, que ele vai-lhe dedicar o resto da sua vida, vai venerá-lo, não é? Durante toda a vida, vai aproximar-se dele, vai tornar-se amigo dele, companheiro dele de saída. É célebre a ida deles ao último outeiro abraçado aqui no convento de São Bento, da Ave Maria, ainda é hoje a estação de São Bento. Isto passa-se em 1868, tem o Alberto Pimentel 19 anos, e não sei se sabem, se já ouviram falar nesse nome, você não vos quer chamar assim, mas o outeiro abraçado era, ao fim e ao cabo, mais ou menos uma tertúlia poética. Era abadeçado porque era patrocinado ou autorizado pela abadesa, e servia-se uns bolos e depois convidava-se os poetas e eles diziam poesia. É claro, nós sabemos que o Camilo Castelo Branco era espatafolhas e não ia lá por causa das poesias, não é? Ia lá mais por causa das freiras, não é? Mas o Alberto Pimentel, na sua inocência, aliás, ele foi lá neste encontro, que foi o último, com um companheirinho da idade dele, mais velho 2 anos, e que também poeta como ele, também sonhador, que é uma figura belíssima aqui da cidade do Porto, que é o Sousa Viterbo. O Sousa Viterbo, eu penso que não faz parte disso aí, mas é uma pena. Ainda por cima ele merece. Morreu estorricadinho, coitadinho, de uma doença que apanhou por andar encafuado nos arquivos à procura. Temos que lembrar aqui, se vocês quiserem, e eu nem sempre também quiser. Bem, mas eu ia dizer o quê? Pois, pagou-lhe tributo toda a vida, venerou-o toda a vida ao Camilo, e escreveu muito sobre ele. Há um livro dele que é Os Amores de Camilo. E escreveu um livro que é uma verdadeira Bíblia camiliana, que é O Romance do Romancista. É um livro raro, é caro, mas também é assim, não há ninguém que se diga especialista de Camilo que não tenha lido esse livro. Se ler esse livro não é especialista de coisa nenhuma, pode ser que não é. É o testemunho mais fiável acerca de Camilo. E toda a gente que quer falar de Camilo, que quer escrever de Camilo, que quer conhecer Camilo, tem que ler esse livro. E lendo esse livro, passa a ser, digamos, um apaixonado por Camilo. O próprio Teixeira de Pascoais escreveu um livro muito bonito acerca do Camilo, que é o Penitente. Mas quem conhece os 2 livros percebe perfeitamente, e ele também não esconde, que ele, ao escrever o livro dele, ao escrever o Penitente, tem como guião o romance do romancista do Alberto Pimentel. E ele também o cita muita vez, por isso não... Bem, ele tem também, não podemos ficar a falar de Camilo, não é? Ele tem também um outro santo, o Alberto Pimentel, que é o Castilho, António Feliciano de Castilho, o cego desde os 6 anos, né? O lente da Universidade de Coimbra, o patriarca de todo o saber,
enquanto não apareceu a antena dental, não é? Aquilo cascou e deitou da cadeira abaixo e pronto. Mas muito admirado por toda a gente, até pelo próprio Camilo, que só se admirava a ele mesmo, mas era todo bénias para este. Eu acho que já falei aqui quando falámos de Camilo nisto, a festa que o Camilo fez quando o Castilho foi visitar. O Castilho um dia foi visitá-lo lá a São Miguel, a saída, São Miguel de saída. Então o Camilo contratou as bandas lá daquelas redondezas, por lá as bandas a tocar, os foguetes no ar, lá os labroscas, lá aqueles empregados de labradores, tudo com ervas, descer lá pelos caminhos, penso que seriam caminhos, não havia casa. E depois a Iana Plácida, a mulher de Camilo, fez lá um monumento, não é? Pôs lá um obelisco lá no jardim com os nomes que eu já quase não se lê, mas talvez ainda se leem. Vocês vão lá, que ainda está lá no jardim. Bom, o Alberto Pimentel, com 14 anos, editava um jornal, que era composto aqui no Largo dos Lóis, numas oficinas que havia ali, com 14 anos. Isto, a gente perdeu isso, não é? A gente, hoje algum rapaz com 14 anos pensa nisso, pensará. Nós, a net e a televisão, fizeram-nos perder esta ilusão de que podemos emendar o mundo, mudar o mundo, quer individual, quer em gerações. Vejamos a geração do Antero Quental, aqueles homens que iam mudar o mundo e mudaram. E a geração do Leonardo Coimbra. Bem, mas isso também não é para aqui, não é? Portanto, ele com 14 anos tem um jornal, é editor de um jornal, é diretor de um jornal, chama-se Tentativas Literárias. E ele é o diretor e é o jornalista, faz tudo, não é? Escreve lá uns textos, escreve lá uns poemas, e por acaso um desses jornais vai ter às mãos do Castilho, que não conhecia rapaz nenhum, que é muito mais velho do que ele, nasceu em 1800, 50 anos mais velho, e é de Coimbra, nem é daqui, não é? Um desses jornais vai ter às mãos do Castilho, e o Castilho escreve ao rapazinho uma carta muito bonita, a dizer muito bem da poesia que ele fez. É claro, um rapaz de 14 anos, com uma carta de uma figura daquelas, nas mãos, faz o que fez com o Camilo, e ele vai fazer isso com todos os amigos. Ele vai aproveitar sempre muito bem as amizades. Aproxima-se do Castilho, vai tornar-se amigo do Castilho, e vai haver uma farta troca de correspondência entre eles, até porque o Castilho, que já é velho, mas ele vai morrer com 75 anos. Portanto, ainda vai haver aqui uns anos à frente para haver essa correspondência. Bem, o Alberto Pimentel, com 14 anos, é diretor de um jornal e estuda no que é hoje o Rodrigues de Freitas. Mas, como já vimos, a paixão dele, até porque tem um jornal, é a escrita. Não vai demorar muito que ele vai publicar o seu primeiro livro, em 1868, tem 19 anos. Vai ser um livro de poesia, a que deu o título Rosas Brancas. A este tempo, o nosso Ramalho Ortigão é diretor de um jornal aqui no Porto que se chama Jornal do Porto e é considerado um grande crítico literário, um respeitável crítico literário. E vai, sem conhecer o rapaz, vai escarrapachar lá nas páginas do jornal do Porto uma crítica ao livro dele muito favorável, excelente. Vocês estão a ver que este... É claro que isto é inato, não é? Isto nasce com as pessoas. Mas o Alberto Pimentel tem que ser escritor com 3 padrinhos destes, o Camilo, o Castilho e o Ramalho Ortigão. Quer dizer, ele tem mesmo que ser escritor. Ele vai fazer com o Ramalho Ortigão o mesmo que fez com os outros e vai fazer com todos. Vai se aproximar do Ramalho Ortigão, vai ser amigo dele para toda a vida e vai já até aproveitar esta amizade. Ele publica o seu primeiro livro com 19 anos e passado pouco tempo, passado um ano, eu acho que ele não tinha 21 anos, vai casar. E vai ter logo uma filha. E é claro, ele casado com uma filha, tem que deixar de estudar e tem que ir trabalhar. E vai então a aproveitar a amizade com o Ramalho Ortigão e ele quer ir trabalhar para aquilo que está mais preparado, que é para o jornalismo. E vai então trabalhar para o Jornal do Porto. Mas aquilo não lhe dá perspectivas de futuro, até porque o jornal vai acabar passado pouco tempo, e ele vai encaixar-se então num jornal de grande tiragem na altura e ainda do nosso tempo, que é o Janeiro.
E vai escrever no janeiro praticamente toda a vida. Mas, entretanto, nasce-lhe outra filha. E o salário, o dinheiro de jornalista, aquilo já não dá assim muito bem. E eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar vou-me repetir, mas também fica-se já a perceber tudo. O Alberto Pimentel publicou 150 e tal livros. Se nós considerarmos 50 anos de atividade literária, isso quer dizer que ele publica 3 livros destes por ano. Não é? Isso o que significa é que ele está sempre a escrever. E isto, para dizer o seguinte, ele com 23 anos tem 2 filhas, publicou o seu primeiro livro com 19 anos, tem já também 3, 4, 5 livros publicados, não sei ao certo quantos tinha. Mas o rapazinho era já muito considerado, apreciado na sua leitura, e tinha já uma roda de amigos assim considerável. E meteu umas cunhas, o dinheiro de jornalista não dava, meteu umas cunhas e vai então ser colocado na Procuradoria Régia de Lisboa. Ele custa-lhe muito sair do Porto, gosta muito do Porto, mas a necessidade exige, e ele vai então viver com a família para Lisboa, deixa o Porto e nunca mais viveu no Porto. Nem mora no Porto. Então vai para a Procuradoria Régia de Lisboa trabalhar, e isto quer dizer que ele está perto do poder, não é? Está até perto do rei. E ele aproveitava muito bem essas coisas. E passado pouco tempo, passado 2 anos, ele é nomeado inspetor das escolas primárias a sul do Tejo. E vai com a família viver para Setúbal. Depois, com 27 anos, em 1876, vai ser admitido na Academia Régia de Lisboa, o que lhe dá assim um prestígio do tamanho do país. Toda a gente queria fazer parte daquilo, sei lá, naquele tempo era quase como, internamente, como se ter o prémio Nobel, talvez, quer dizer, aquilo dá-lhe um prestígio enorme, e ele um rapazinho de 27 anos. E meus amigos, sempre a escrever, não podia deixar de escrever. Depois, com 29 anos, em 1878, vai ser nomeado administrador do Conselho de Porto Alegre, com 29 anos, e vai viver para Porto Alegre. Depois, em 1882, com 33 anos, vai ser eleito deputado da Nação pelo Círculo de Sinfães do Douro. E é pelo Círculo de Sinfães do Douro porque o bisavô dele era de Sinfães. Eu não sei se vocês conhecem aquilo, quem conhece aqui, isto não é bem Sinfães, pertence a Sinfães, mas até é mais perto de Castelo de Paiva. Aquilo é Souzelo. Ele tinha, ainda chegou uma propriedade a ele, que era a Quinta do Outeiro, em que eles iam para lá passar férias de vez em quando. Souzelo fica em frente, na margem esquerda, ao convento de Alpendurada. E quem conhece aquilo, quem quiser matar saudades, ele tem um livro que é Portugal de Cabeleira, em que ele escreve muito sobre aquela zona ali, muito bonito. Escreve ali muito bonito. E comecei por vos dizer que ele amou a cidade do Porto, e ainda não falámos da cidade do Porto, não é? Estou quase a acabar e não disse porquê. Mas é verdade. Se não tivesse havido o Alberto Pimentel, a cidade do Porto estava seguramente mais pobre. O Alberto Pimentel foi dos escritores que mais escreveu sobre o Porto, que resistou as nossas pracetas, as nossas ruelas, as nossas festas, as consoadas, as canções. Está isso. Ele escreveu 10 livros sobre o Porto. Eu não vos sei dizer os títulos todos, mas sou capaz de acertar em meia dúzia. Vamos lá ver. O Porto na Berlinda, a Praça Nova. Há um bocado eu disse um livro dele muito raro e caro, que era o Romance do Romancista. A Praça Nova, eu acho que é mais raro e deve ser mais caro. O Porto na Berlinda, a Praça Nova, do Portal à Claraboia, o Porto há 30 anos, o Porto por fora e por dentro, e o Arco de Vendôme. 6, já comprei. Não digo mais nenhum.
Mas eu ainda sei mais um, vou acabar com ele. Portanto, ele foi envelhecendo, os anos foram passando, ele não gostou muito de ser deputado, mas lá cumpriu. Os anos foram passando e em 1922, com 73 anos, morre-lhe a esposa, ele enviou e não se deu nada bem com aquilo. E pouco mais tempo também viveu. Em 1925, com 76 anos, morre em Queluz, no dia 19 de julho de 1925, com a família, com os filhos, e foi sepultado no cemitério de Benfica. E por vontade expressa dele, foi-lhe gravado no jazigo o brasão da cidade do Porto. Deixou o Porto, mas nunca na sua memória esqueceu o Porto. Portanto, ele escreveu cento e não sei quantos livros, cento e muitos livros, e mesmo no final da sua vida estava com o Porto no pensamento, com a cidade de Porto no pensamento, porque o último livro que ele escreveu, que ficou incompleto, chamava-se precisamente A Torre dos Clérigos. E pronto, muito obrigado.